Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. Quero saudá-los em nome de Cristo. Peço desculpa que a voz está começando a falhar. Eu venho lá de Brasília, que é um deserto nessa época do ano, e realmente está muito, muito seco, já estava com a garganta ruim, e chega, junta com a umidade, dá alguma combinação misteriosa aqui. Mas vamos em frente, vamos para a primeira de minhas palestras e construindo e ajudando mutuamente os preletores, é muito gostoso isso. Vocês vão ver que tudo que eu vou trazer aqui é em concordância com os que falaram antes, e é uma bênção quando isso acontece. Não é sempre assim, né, pastor? Às vezes a gente vai no congresso, aí um fica falando, o outro responde, diz o que falou, é uma briga. Aí eles vão lá para a salinha e brigam, é tenso. Aqui não. Tudo bem, graças a Deus. Não é uma pregação, mas a gente vai se valer da Bíblia, não é uma exposição de um texto bíblico, mas vamos nos referir a algumas passagens aqui e acolá, tá bem? Então fica com a sua Bíblia por perto, já já a gente vai abrir, mas antes eu quero orar e vamos em frente. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado sobre essa manhã. Obrigado porque já aprendemos tanto com Joel e com Jefferson. E nós pedimos que nesse tempo juntos agora seja proveitoso para pensarmos biblicamente sobre quem somos e o que importa. Em nome de Jesus. Amém. Nessa minha primeira palestra, eu quero rapidamente falar sobre 7 aspectos que estão envolvidos em sermos homonarrativos, ou um ser que gosta de histórias. E o primeiro deles é justamente refletir acerca de que nós somos esse tal homonarrativos pelo fato de que somos imagem de Deus. Por que nós, seres humanos, gostamos tanto de história? Nós ouvimos Jefferson e Joel explicando sobre isso, sobre nós, um ser que ama histórias, mas por que isso? Perceba que essa é uma característica de nós, seres humanos. Os guaxinins não se reúnem ao redor da fogueira para contar histórias dos seus antepassados. Os pardais sentados nos fios de telefone, eles não ficam contando os pardais filhos para os ouvindo dos pardais pais uma historinha de vovó ou vovô. Obviamente isso tem a ver com a questão da capacidade linguística, inteligência também, mas o ponto é justamente esse, que nós somos seres diferenciados do resto da criação. Somos imagem de Deus. E uma marca de sermos imagem de Deus é que somos seres que contam a história. A Bíblia nos ensina que Deus nos fez diferentes do resto da criação. Nós somos a única parte desse mundo descrita como imagem e semelhança de Deus. Nenhum outro ser é assim chamado, nem as focas, nem as galáxias, nem os vulcões. Apenas os seres humanos. E o que significa isso de ser imagem de Deus? Obviamente tem muitos aspectos. Tem um aspecto do domínio sobre a criação, tem um aspecto da moralidade. Nós somos o único ser do mundo material que vai responder diante de Deus por atos morais ou imorais. Não faz sentido você falar que um orangotango é mau caráter ou coisa assim. Vou dizer, eu tenho uma samambaia mentirosa lá em casa, ela não é confiável, não fale nada para ela. Não faz sentido, não são seres julgados moralmente. Mas o aspecto da imagem de Deus que eu quero focar hoje, claro, é esse de que nós somos seres narrativos. A ciência usa a designação Homo sapiens para se referir a nós, né? O homem que sabe ou que tem conhecimento, entendimento. E é verdade, somos isso. Mas também somos homonarrativos, um ser que gosta de histórias. E vale entender que nós somos assim porque Deus nos fez assim. E nós refletimos o próprio Deus. Nós temos ouvido sobre como Deus está contando uma grande história, ele está fazendo um belíssimo enredo, como Jefferson nos explicou. Ele embutiu no coração da humanidade a grande história, como Joel nos explicou. Uma história que passa por criação, queda, redenção e consumação. E nossos corações imitam a Deus em fazer, em consumir, em gostar. É claro, como isso acontece, muda um pouco com a queda. Antes da queda, nós seríamos um ser que apenas perfeitamente refletiria quem Deus é. Depois da queda, isso mudou um pouco, ou muito. Agora que temos um coração quebrado, nós consumimos e criamos histórias em rebeldia contra Deus. Tem um autor chamado Yannick Imbert, ele escreveu uma tese de doutorado muito interessante sobre contos de fada e teologia do pacto. É um material muito, muito curioso, e ele mostra como a imaginação caída do ser humano ela continua fazendo as mesmas coisas que Deus projetou-a para fazer. Só que agora ela faz em rebeldia contra Deus. Agora ela pode criar as mesmas ideias de elfos e fadas e o que for, mas muitas vezes o faz em resistência ao Deus verdadeiro.
E com isso nós vamos, é claro, a um terreno bastante profundo, que é o de onde vêm as histórias, de onde vem a arte como um todo. As histórias são uma parte da arte, mas nós devemos pensar que nós fotografamos, pintamos e filmamos o que Deus fez. Nós fotografamos, pintamos e escrevemos sobre o que poderia ser. Escrevemos contando histórias sobre as coisas que aconteceram ou que poderiam ter acontecido. Porque a nossa criatividade enquanto seres feitos à imagem de Deus é uma resposta à criatividade que transpira ao nosso redor. O grande Abraham Kuyper, ao falar sobre isso, dizia: na arte encontramos uma imitação da habilidade criativa do nosso Deus. O seu universo é recriado nos nossos palácios e catedrais. A sua criação orgânica é replicada em nossas esculturas. As suas paisagens de vida na natureza e nas pessoas são exibidas em nossas pinturas artísticas em telas. E o que Deus criou e sustém dentro do coração humano ressoa em nossa música. E o que Deus fez em sua palavra encontra expressão na sua poesia. Esse primeiro aspecto é muito simples. Nós criamos porque somos imagem de Deus. E, em particular, nós criamos arte porque nós estamos respondendo aos estímulos que nós encontramos dentro de nós mesmos e na criação ao nosso redor. E, em particular, dentro das possibilidades artísticas, nós criamos histórias porque elas refletem quem Deus nos fez para ser e como nós existimos no mundo que Ele fez e está contando uma história. A segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção é para o fato de que nós somos um ser que adora consumir histórias. Somos seres que amam. A gente consome histórias o tempo todo. Histórias movem o coração da humanidade. Você já percebeu que todas as culturas produzem e consomem lendas, mitos, histórias? Encontre qualquer tribo perdida por aí e eles vão ter as suas histórias que contam de pai para filho, que vão tentar responder perguntas básicas sobre como o mundo surgiu, o que tinha aqui antes da gente chegar, o que acontece do outro lado daquele rio, quem é aquele povo esquisito que mora por trás da montanha, quem é que nos fez. As grandes narrativas, as grandes respostas do coração humano são sempre tratadas em histórias, mas não somente essas, as pequenas também. E aí, como é que foi a pescaria hoje, tudo bem? Soube que vocês encontraram um pessoal de outra tribo lá na caçada. Foi tudo bem ou deu algum problema? A gente conta essas coisas. E isso aparece o tempo todo. Por exemplo, as crianças na hora de dormir. As crianças na hora de dormir gostam de histórias, não gostam? E não é só porque elas estão enrolando para dormir mais tarde. Parte é isso, tá? Mas eu, por exemplo, com a minha filha Débora, sempre tem história na hora de dormir e elas alternam. Às vezes é história totalmente inventada, como, por exemplo, a gente sempre vai para as histórias da cobra Neneca, que é uma cobra, que ela fala assim: papai, conta aí uma história de que a Neneca foi ao cinema. Eu invento na hora uma história de Neneca, a cobra indo ao cinema, deu problema, comprou pipoca, não sei o quê, enfim. Mas às vezes ela fala assim: não, papai, hoje eu quero uma história que existe. Fala assim: toda história existe. Mas o que ela quis dizer é histórias de coisas reais que se passaram, de quando eu era criança, de alguma coisa assim. Crianças são fascinadas com histórias. Claro que são, inclusive com as que já conhecem. Mas as histórias, então, estão em todas as partes. Os pregadores gostam de contar histórias nos seus sermões, sejam histórias pessoais, sejam histórias de algo que se passou num lugar distante, sem contar, claro, as próprias histórias bíblicas. Pais, quando seus filhos estão se tornando adolescentes, indo para a juventude, começam a contar sobre como, quando eles eram mais jovens, é que a vida era difícil. Vocês jovens de hoje, a vida é uma moleza para vocês. No meu tempo, para ir para a escola, tinha que atravessar um rio que tinha jacaré, e tinha não sei o quê, e era muito difícil. Para vocês, a vida é uma moleza. É engraçado que os pais alternam entre a vida era muito difícil e no meu tempo é que era bom. Não é engraçado? Os pais não se decidem. Às vezes é isso, né? O mundo tá uma porcaria hoje, no meu tempo é que era bom, hoje tá tudo perdido, hoje é um lixo. Mas era bom ou era ruim? Eram as duas coisas. Casais que contam pela enésima vez sobre como se conheceram. Conta, Bia Jefferson, como é que vocês se conheceram? Conta de novo. Vocês já contaram algumas vezes essa história já? Eu imagino que vocês contaram centenas de vezes essa história. E é interessante porque essas histórias elas vêm com associações sensoriais sempre. As músicas envolvidas, casais costumam dizer coisas como: essa é a nossa música. Já ouviu?
Depois vocês perguntam ao pastor Joel qual que é a música deles. Deve ser alguma coisa bem recente, Beyoncé, Shakira, alguma coisa desses tempos, cara, alguma coisa assim. Às vezes essas histórias vêm com associações profundamente aromáticas, o perfume que ela usava quando demos o primeiro beijo, ou coisas assim. Mas, claro, nós consumimos histórias também, óbvio, por meio das leituras, por meio dos filmes, por meio dos seriados. O brasileiro ama histórias. Mesmo não sendo lá um povo que gosta de ler muito, o brasileiro gosta de histórias. Seja as histórias consumidas por meio de produtos culturais como filmes, mas as histórias que a gente conta nas conversas, nas rodas, na mesa de jantar, no papo do trajeto, na mesinha do botequim. A gente está sempre contando histórias uns aos outros. Amigos se reencontram depois de muito tempo, o que facilmente eles começam a fazer? Ah, lembra o dia que o Jorginho fez isso? E o dia que o Paulão derrubou não sei o quê? Eita, vocês não estavam lá no dia que a gente foi à praia e tal coisa aconteceu. Inclusive, talvez você já tenha passado pela ruim experiência de chegar num grupo de amigos, mas que você é o novo no grupo. E o que eles fazem? Ficam contando essas histórias e você fica assim... Você se sente totalmente de fora. Por quê? Embora sejam seus amigos também, o que você não partilhou com eles? Das histórias. Você consome as histórias, mas você as perdeu. As histórias do final de semana, chega na segunda-feira no trabalho, o pessoal já quer saber, ei, o que fez no fim de semana? Foi à igreja, de novo? De novo. Tem toda semana, a gente vai sempre. O meu você pode saber, foi à igreja, tá? Pode perguntar. Mas coisas assim, consumimos história o tempo todo. De ontem para hoje, por exemplo, o pastor Joel me pegou no aeroporto e, obviamente, como foi o voo, como está a cidade, e tal amigo, tem ouvido falar de tal amigo, a gente recorda essas histórias. E os filhos, aí ele começa a contar da filha, eu começo a contar da minha filha, a gente vai contando das histórias uns dos outros. O ponto é, nós amamos essas coisas. Nós contamos histórias e consumimos histórias o tempo todo. Por quê? E a gente vai para o nosso terceiro aspecto. Porque nós somos um ser que se descreve, ou se percebe, ou se expressa assim, por meio de histórias. Todos os povos têm algumas histórias que o definem, que expressam para os outros grupos quem eles são. Os mitos de criação, ou seja o que for. Por exemplo, o povo de Deus tinha as suas histórias no Antigo Testamento, às quais sempre recorriam. Basta você olhar ao longo da história do Antigo Testamento e você vai ver quantas referências são feitas, por exemplo, ao Êxodo. A saída do Egito, que é um dos momentos históricos mais marcantes da história de Israel, não é? Por exemplo, centenas de anos depois, lá na inauguração do Templo de Salomão, Salomão fala do Êxodo e conta do Êxodo. E essas não eram as coisas que as pessoas iam contar. Todas as vezes que eles fossem celebrar a Páscoa com suas famílias, alguma criança ia falar, papai, por que a gente faz isso? Aí o pai fala, está na hora da história. E contaria, éramos escravos do Egito. E contaria tudo aquilo que aconteceu. Por quê? Porque as histórias serviam para demarcar quem nós somos. Nós somos um povo que saiu do Egito. Poxa, mas aconteceu 500 anos atrás. Nenhum de nós aqui saiu do Egito. Saímos sim. Essa é a nossa história. O tempo todo designações como nós somos o povo, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não aparece muito isso na Bíblia? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Coisas que haviam acontecido 1000 anos antes. Mas essa era a nossa história enquanto povo de Deus no Antigo Testamento. Veja, nós enquanto povo brasileiro também temos as nossas histórias. Aquelas que nos formam, as histórias que todo brasileiro conhece. Mas vai afunilando as histórias das regiões, as histórias da cidade, as histórias do bairro. Quem é, por exemplo, do Rio de Janeiro conhece algumas histórias sobre essa cidade que só quem é daqui conhece. E talvez você ache que todo mundo no Brasil conhece, né? Não, são só vocês mesmos. E a mesma coisa já em Brasília, a mesma coisa em Salvador, em Porto Alegre, onde for. Algumas histórias são nacionais, mas algumas são regionais. Outras são só do bairro. Há coisas que aconteceram nesse bairro que só quem é desse bairro sabe. Eu tenho certeza que tem algumas histórias, por exemplo, na escola onde você fez ensino médio, que todo mundo sabia de algo que aconteceu em certo momento, algo que marcou uma tragédia, um escândalo, alguma coisa assim, que é parte da nossa história. Quem é daqui sabe.
Quem é daqui conhece. Mesmo que não tenha participado. Mesmo que tenha sido 50 anos antes, 3 gerações antes, 100 anos antes. É que nem a gente com futebol, né? Com a Copa do Mundo. O Brasil está aí há várias Copas, indo mal, não passa das quartas de final, não sei o quê, aí a Argentina ganha, a gente fica lá, aqui tem 5 estrelas, ó, tem 5 aqui, ó. Você estava vivo em uma delas só, cara. Que conversa fiada. E nem lembra. Estava lá, 2002, eu vi 2 das 5. Mas é a nossa história. A gente pega os méritos das histórias que foram trazidas e se tornam nossas também. Nossas histórias nos definem enquanto pessoas individuais. Por exemplo, se eu perguntar para você aqui o que marcou a sua vida, quais foram as coisas que mais marcaram a sua vida, dificilmente você vai dizer um entendimento de alguma coisa ou algo assim, uma verdade que você entendeu. Provavelmente você vai contar alguma história, você vai falar de um momento. Escreva a sua vida em 5 frases. Você vai mencionar um acidente, um triunfo, uma tragédia, um escândalo, uma perda. Todos nós temos alguns eventos da nossa vida que explicam quem nós somos. Até mesmo se você for descrever, eu sou casado, pastor, pai de uma filha. O que eu estou fazendo? Eu estou retomando a minha história. Eu sou quem sou hoje porque em 2003 eu casei, em 2003 eu tive uma filha, em 2008 eu fui ordenado e assim por diante. Eu estou retomando a minha trajetória e descrevendo quem eu sou à luz da que eu vivi. E o que me faz o que sou hoje. Todos nós temos histórias formativas de quem somos e nós recorremos a elas de vez em quando. Às vezes você está passando por uma dificuldade e você olha para trás e fala: não, eu vou vencer porque eu sou um homem que vence dificuldades. Eu já enfrentei muita coisa dura, eu não vou desistir. Ou você vai dizer: não, eu sou uma mulher de fibra, eu não desisto fácil. E você recorre a 2 ou 3 situações em que você não desistiu para te ajudar naquela. Ou você olha para a sua vida e hoje fala: eu sou um profissional frustrado, eu não sou o que eu queria ter sido. Essas não são apenas descrições dos estados atuais. Elas têm a ver com a percepção de uma trajetória que explica quem nós somos hoje. Pense, por exemplo, num casal que está se conhecendo, visando um namoro, visando um casamento. O que um quer saber do outro naquela fase de aproximação, que é tão estranha, né? Gostosinha e estranha ao mesmo tempo. Estão saindo, vão jantar, vão conversar, estão conversando pela internet, seja como for. O que um pergunta para o outro? Muito. Claro, algumas preferências. Você gosta de que tipo de filme? Você gosta de sorvete? Imagina a pessoa dizer que não gosta de sorvete. Cortou aí, né, pastor? Alguém aqui? Não, enfim. Mas vai saber qual é o seu sorvete favorito. Mas é muito mais do que isso. Um casal que está se aproximando e pensando em partilhar da vida junto vai querer saber o que é um do outro. Sua história. Sua trajetória. Por quê? Porque o que nós somos hoje é conduzido, é dito, é expresso por meio de onde estivemos antes. O que foi que na sua vida foi bom ou ruim? O que foi que na sua vida você teria feito diferente? O que foi que você já viveu? Aliás, casais que estão se conhecendo aqui, boas perguntas para vocês, tá? Se vocês não fizeram essas ainda. Me fale um dia da sua vida que você queria reviver. De novo e de novo e de novo. Essa resposta vai dizer muito. Me fale um dia que você queria ter pulado. Que você queria ter a tal da máquina do tempo para apagar da história. Ir lá com Marty McFly e mudar esse negócio. Porque a trajetória diz respeito não somente a onde estivemos, mas para onde vamos. E o para onde vamos tem muito a ver com onde estivemos. Por isso que quando a gente está se conhecendo, a gente faz isso. E não é somente isso, mas quando a gente está, por exemplo, entrevistando um homem, um presbitério, visão, que deseja ser pastor, a gente quer saber a história dele. A gente não quer saber o que ele crê apenas. Isso é importante. Mas a gente quer saber por onde ele já andou. A nossa Constituição fala, inclusive, sobre experiência religiosa, experiência de fé. É interessante que nós nos expressamos quanto a isso e as próprias redes sociais entendem isso. Tanto que uma das coisas mais importantes de algo como o Instagram é o modo Stories, as histórias. Por que você faz no modo Stories? Você, como um diretor, ao mesmo tempo editor e autor da trilha sonora, você conta a história do seu dia. Partiu jornada teológica. Bota lá na hashtag, tá lá fazendo seu cafezinho, sua tapioca.
Aí você vem, pega o ônibus, sei lá, chega aqui, faz um stories, filma a música, bota ali, marca um arroba de um, marca o do outro. Você vai mostrando o seu dia. Daqui a pouco você vai postar o seu almoço. Aí você está filmando agora, o pastor Emílio não para de falar, hashtag fome, e qualquer coisa assim. Desesperado que esse negócio não acaba, e vamos. Mas é interessante que o modo Stories nada mais é do que você descrever a sua história, você mesmo sendo o editor, você recorta como você quer, você bota os filtros que você quer. Aí, nisso você está sendo cinematógrafo, né? Você está botando os filtros e as imagens, você bota a trilha sonora, tudo isso andando junto. E é interessante porque as histórias que nós consumimos, elas nos formam a tal ponto que elas voltam em momentos de decisão na nossa vida. Eu tenho certeza que já houve algum momento na sua vida que você lembrou de um filme e falou, eu vou fazer que nem aquele personagem, e foi adiante. Alguma coisa assim. Eu tenho alguns exemplos disso que eu volto, né? Um é Senhor dos Anéis, o grande discurso de Aragorn diante dos Portões Negros, uma batalha terrível em que ele fala coisas como pode ser que chegue um dia em que os homens vão morrer e tudo vai acabar e tudo vai ficar ruim. Mas ele fala, mas esse dia não é hoje. Hoje nós lutamos. Today we fight. Então tem dia que eu tô querendo desistir, eu falo, hoje não é esse dia. Eu fico lá me sentindo Aragorn na frente da galera, mas sou só eu mesmo diante do computador. Eu falo assim, hoje nós lutamos. Tem um outro que eu gosto, de um filme do Cameron Crowe, um filme nem é tão bom assim, mas tem esse negócio que eu fiquei, que é o Nós Compramos um Zoológico. Já viu esse filme? Matt Damon, eles compram um zoológico, é isso. A descrição é o título. E ele fala para o filho em certo momento, ele diz assim, às vezes tudo que você precisa é de 20 segundos de coragem insana. Sempre que eu estou com medo de fazer alguma coisa, eu falo isso para mim mesmo. Vamos lá, Emílio. 20 segundos de coragem insana, cara. Vai lá e fala o que você precisa falar. Vai lá e resolve esse negócio. 20 segundinhos de coragem insana vai resolver. Tem outros também, esses são alguns exemplos. O fato é que nós somos um ser que entende a si mesmo por meio das histórias que consumiu e que viveu. E isso vai aparecer o tempo todo. É por isso que é muito importante que você consuma um certo tipo de histórias, porque elas estão te formando. E com isso a gente vai para o nosso quarto aspecto. Nós somos um ser que tem a sua própria forma de ver o mundo, ou nossa cosmovisão, formada pelas histórias que nós consumimos. Um dos livros mais famosos sobre a teoria de cosmovisão, talvez alguns de vocês já tenham lido, é um livro que se chama Um Universo ao Lado. Conhecem? James Sire escreveu esse livro e ele é muito, muito, muito bom mesmo. Ele teve várias novas edições ampliadas e tal. E ele falava muito sobre como cosmovisão é um conjunto das nossas crenças básicas ou pressuposições sobre um monte de coisas. Algumas delas a gente nem se dá conta que tem. E essa definição dele durou por um bom tempo. Até que ele mesmo apresentou um corretivo. Num livro tardio que ele lançou chamado Dando Nome ao Elefante, também disponível em português, ele percebeu que a definição antiga dele de cosmovisão falhava em algo muito importante. Falhava em trazer o fato de que nós nos vemos e nós enxergamos o mundo a partir da nossa história. Ele percebeu que o aspecto da narrativa que nós temos acerca de nós mesmos e da vida influencia tremendamente como a gente enxerga a vida. Não é só o que eu creio sobre o mundo, é o que eu já vivi no mundo que molda como eu enxergo a realidade. Nós não nos vemos como um conjunto de crenças, nós nos vemos como uma pessoa, com uma história de vida, com uma trajetória. E a nossa história influencia como nós vemos as coisas. Por exemplo, eu tenho certeza que a sua visão de casamento, ela não é só moldada pelo que a Bíblia ensina sobre casamento. Ela é moldada pelo quê? Pelas histórias que você consumiu sobre casamento, sei lá, as comédias românticas, os livros de Jane Austen, seja o que for que você viu. Mas também é moldada pela sua história. Como foi o casamento na casa em que você cresceu? Em alguma medida isso moldou, mesmo que você rejeite o que você viu em casa. Isso moldou. Sua visão do valor, importância, significado do casamento não são moldados apenas por nossas crenças sobre o assunto, mas sobre como nós vimos um casamento funcionando ou não funcionando na casa onde crescemos ou nas casas próximas às nossas.
E também mais do que isso, no que você percebe no seu próprio casamento, nas histórias e tudo mais. E não é só sobre casamento. Qual é a sua visão sobre felicidade? Sobre o que é o alvo da vida? Obviamente, todo cristão vai dizer, o alvo da vida é servir e glorificar a Deus. Tá, mas como que isso se mostra? O que é um bom dia? Uma boa semana? Uma vida que eu posso dizer e chegar ao final e falar, olha, vivi bem. Isso é moldado pelo que você foi treinado a ver que é uma boa vida, um bom dia, uma boa semana. Isso tem a ver com a sua história, a sua trajetória. É por isso que pessoas podem ter vidas muito parecidas e terem uma avaliação completamente diferente dessa vida delas. Porque tem a ver com a nossa história. Então perceba que o que você está consumindo, seja da vida real, as histórias ao seu redor, seja das histórias fictícias que você consome, isso está moldando a sua maneira de enxergar o mundo. Em particular no que diz respeito ao amor e casamento, isso é em particular importante. Porque a nossa visão dessas coisas ela é muito mais moldada por comédias românticas de Hollywood do que por Bíblia. Toda a ideia do que é se apaixonar, toda a ideia do que é querer alguém, tudo isso, em grande parte, foi moldado não por escritura, mas por outras coisas. E o problema de cosmovisão, em grande parte, é que você nem sabe o quanto foi. Talvez a sua forma de pensar sobre trabalho seja muito mais paganizada do que bíblica, ou sobre dinheiro, ou sobre lazer, porque tem mais a ver com onde você esteve antes do que a palavra de Deus moldando o seu coração. Quinto aspecto, nós somos um ser que se deleita e que aprende por meio de histórias. Esses dias eu estava lendo C.S. Lewis na sua obra sobre histórias, e aí achei uma pérola dele. E ele falando sobre a importância de ler histórias mais de uma vez. Ele fala o seguinte: nós não apreciamos completamente uma história na primeira leitura. Somente depois da curiosidade, a pura luxúria da narrativa ter tomado sua sopa e ido dormir, é que estamos livres para saborear as verdadeiras belezas. Até então é como desperdiçar um excelente vinho com uma sede natural insaciável que apenas quer um líquido frio. E o Lewis está certo. A gente consome a história, a gente está, o que vai acontecer? O vampiro vai matar o padre. O que vai acontecer? O que vai dar isso? O que vai acontecer? Você já percebeu, eu tenho certeza, que tem coisas que você só nota na segunda vez que você assiste o filme, na segunda vez que você lê. Obrigado, viu? Eu tô só o camelinho aqui hoje. Já tem meio quantas aí? Camelinho e garófalo. Mas, como eu dizia, você muitas vezes não nota algo na primeira leitura porque você está focado em querer saber o que vai acontecer. Boas histórias resistem a releituras por isso. Porque elas são bem construídas, elas têm muitos deleites que vão muito além do que vai acontecer no final. Aliás, eu tenho uma raiva desse negócio. Da pessoa fala assim, não gostei da história, o final foi péssimo. Você sabe que o final é só um pedacinho da história, né? Você pode gostar da história mesmo que você não goste da final. Porque a história é todo um enredo, uma trama, personagens, diálogos, eventos. E o final pode ser satisfatório ou nem tanto. E assim vai. Essa é uma das razões pelas quais as crianças pedem para você contar a mesma história de novo. De novo e de novo e de novo. Não é? Elas sabem o que vai acontecer no final. Mas o que elas gostam? De repassar aquilo. Porque a história faz o seu coração cantar. Por vezes nós relaxamos com uma história, nós nos divertimos, nós lembramos, e isso é essencial. E é muito importante dizer que a gente tem que parar com a noção de que histórias são algo ruim por ser uma fuga. Às vezes cristãos vão por esse caminho. Criticam quem lê ficção, quem fica assistindo filmes, dizendo: você está fugindo da realidade, vai ler um jornal, vai ver o que está acontecendo. A gente tem que ser cuidadoso com isso. A contista Flannery O'Connor, ela dizia assim: eu fico muito irritada com pessoas que sugerem que escrever ficção é escapar da realidade. É, na verdade, um mergulho na realidade. Flannery está certa. Tem algumas coisas que são melhores tratadas por meio de ficção e histórias do que de outras formas. Basta ver como o nosso próprio Senhor Jesus, em vários momentos, recorre a histórias para explicar alguma coisa. O pessoal fica perguntando, quem é meu próximo? Quem é meu próximo? O que Jesus faz? Escreve um artigo escrevendo o que é o próximo. O que ele faz?
Ele conta uma história, a história já mencionada. De quem? Do bom samaritano, que você sabe que é bom porque você já leu a história, você não sabia que era bom. Samaritano bom? Como assim? C.S. Lewis, nesse mesmo artigo que eu estava lendo, ele conta algo muito interessante. Ele fala sobre como a ficção ou as histórias são capazes de nos fazer respirar. Ele fala o seguinte: imagina um navio transatlântico. Imagina a galera que trabalha de camareiros, aquela rotina dura. Se você já andou no navio, você sabe que tem essa turma que está lá trabalhando duro. E esse pessoal resolve fazer umas conversas, considerando uma greve por melhores salários, melhores condições. Eles estão tão imersos naqueles problemas que eles ficam apenas ali. E aquilo toma conta da vida. E aquilo toma conta do coração. Só que um camareiro, uma certa noite, resolve, no seu tempo livre, subir ao convés. E lá no convés ele olha aquele oceano maravilhoso e imenso. Ele olha as estrelas. Ele sente a brisa marinha. Ele ouve música, ele ouve conversas. O que aquilo faz com o coração dele? Aquilo serve para arejar o coração. De repente, as lutas do dia a dia, não é que elas não são importantes, mas elas são colocadas em perspectiva. E o que Lewis diz é o seguinte: ler histórias é como subir ao convés. Nós somos muito ensimesmados nos nossos probleminhas do cotidiano. Todos vocês têm seus probleminhas do cotidiano, coisas que estão incomodando, coisas que estão aqui, estão no WhatsApp, você está aí pensando se já chegou aquela resposta, se não chegou. E muitas vezes essas coisas se tornam a vida. Mas quando nós somos apresentados a histórias, nós somos lembrados de que há um oceano, de que há um céu, de que há um mar marinho, de que a vida está acontecendo de muitas formas e muitas maneiras, além do meu mundinho. Por isso que Flannery diz, ficção é mergulhar na realidade. Justamente por te tirar da sua um pouquinho e te lembrar que o mundo é muito mais amplo do que a sua vidinha. E o Lewis diz assim, quem me convenceu disso foi o meu amigo professor Tolkien, que me perguntou, quem é que costuma achar ruim toda essa ideia de fuga? Os carcereiros. É verdade. Geralmente quem fala que ficção vai te levar a uma fuga da realidade são pessoas que estão querendo te manter presas ao que elas consideram importante, ao invés de te deixar voar e ver que o mundo é mais amplo do que as lutinhas que a gente tem. As histórias têm esse poder, queridos, de nos libertar das amarras da vida comum. Isso traz deleite, isso traz crescimento. Mais 6. Nós somos um ser que aprende por meio de histórias. Histórias são parte da maneira que nós somos treinados para a vida. Isso tem a ver com o que nós ensinamos para as nossas crianças, isso tem a ver com como nós aprendemos sobre a realidade mais amplamente. Tony Reinke, num livro muito interessante sobre literatura, ele diz assim, a literatura ficcional expande a amplitude das nossas experiências e nos faz crescer em simpatia uns com os outros. Através da literatura podemos saborear as experiências de vida daqueles que vivem em terras distantes, culturas distintas e em gerações agora extintas. A formação da sua mente precisa ir além da experiência da sua realidade. Porque a humanidade já existe há muito tempo. A humanidade existe de formas muito diversas do que você experimenta. A sua experiência de vida é extremamente limitada ao nosso momento histórico e ao nosso momento cultural. Mas a humanidade como um todo tem uma experiência, um arcabouço histórico muito amplo. E ao consumir as histórias de maneira variada, você é apresentado a formas diferentes de ver, pensar e agir. E isso traz crescimento, isso traz aprendizado. Inclusive naquilo que é ficcional, tá? Naquilo que não existe. Não é apenas a história daquilo que existe, mas mesmo na fantasia. Às vezes as pessoas também criticam e dizem que coisas como, se você ficar apresentando para as crianças histórias de fantasia, elas não vão querer viver no mundo real, elas vão viver no mundo da lua. Às vezes é uma crítica comum, não é? Esse cara aí, ele fica lendo essas histórias, está lá no mundo da lua e não serve para o mundo na Terra. C.S. Lewis retorquiria assim, que o leitor, ele não passa a desprezar florestas reais porque ele leu acerca de florestas encantadas. Na verdade, a leitura faz é com que as florestas todas pareçam um pouco mais encantadas.
Acho que você já percebeu isso. Essa ideia de que é como se algo do mundo fictício colorisse como você enxerga esse mundo aqui. Tem outros autores que vão nessa linha também, eu vou ler mais algumas frases para vocês. Um livro chamado Vivendo como um Narniano, muito interessante esse livro do Joe Rigney. Ele diz o seguinte: as histórias narnianas demonstram, através da imaginação fictícia e do conto de fadas, a forma que o mundo nosso aqui realmente é. Hã? Sim. Por meio de ler o mundo de fantasia, você entende melhor o mundo real. E mais, o que o Rigney argumenta é que no mundo de fantasia você é treinado para viver nesse. Ele explica assim: o mundo de fantasias vai mostrar a coragem e a bravura, e como isso é algo refulgente e glorioso. O mundo de fantasia vai nos mostrar a honestidade e como falar a verdade em sua simplicidade e profundidade. Eis aqui deslealdade na sua feiura, eis aqui a face do mal, eis também a face de Deus. E o Rigney explica: uma criança ou adulto que habita nessas histórias irá desenvolver os padrões de pensamento e afeições que o deixarão mais preparado para abraçar a verdade, o bom e o belo, isto é, Jesus Cristo, quando finalmente o encontrar. Olha que legal o que o Rigney está dizendo. Você quer treinar seus filhos para enfrentar o mal, não quer? Você quer treinar seus filhos a serem pessoas verdadeiras e justas e boas? Esse mundo é muito difícil de viver. Mas se eles aprenderem a amar a justiça, a verdade, a coragem nas histórias, se eles aprenderem a odiar o mal, a falsidade, o engano nas histórias, quando eles encontrarem essas coisas na vida real, seus coraçõezinhos já estarão preparados para isso. E talvez eles sejam como você é e se lembrem: isso aqui é de novo os portões negros. Pode ser que chegue um dia em que eu vou desistir, mas hoje não. Hoje eu luto. Porque você foi treinado a isso por meio da fantasia. Não é uma fuga da realidade. É um mergulho na realidade, mas numa realidade mais ampla do que aquela que a gente experimenta no nosso cotidiano. Ou como Chesterton dizia, os contos de fada não contam para as crianças que dragões existem. Eles já sabem que dragões existem. O que os contos de fada contam para as crianças é que os dragões podem ser vencidos, que eles podem ser mortos. As crianças um dia começam a descobrir que o mal existe, e esse dia é de partir o coração. Eu lembro minha filha, a primeira vez que ela se deu conta que um coleguinha de escola tinha mentido para ela. Foi um negócio meio chocante, né? Assim, peraí, ela falou que tinha, não tem? Não. Ela falou que ia me trazer um chocolate e não trouxe. É, filha, ela falou, né? Mas ela não trouxe não, né? Mas ela falou que ia trazer, papai. Eu sei, filha. Às vezes as pessoas falam uma coisa e não fazem. Isso é o que a gente chama de mentira. Isso é de partir o coração. À medida que as crianças vão crescendo, elas vão descobrindo que dragões existem, mais e mais. Que existem assassinos, que existem toda forma de mal. Elas vão descobrindo isso. O que as histórias nos ajudam é ensiná-las que os dragões podem ser vencidos. Porque elas vão ver o mal sendo derrotado. E isso vai ser bom para o coração delas. Um autor chamado Gene Fant, num livro muito legal que se chama Deus como um Autor, ele discorre sobre essa ideia. Ele diz: finalmente, narrativa é acerca da experiência humana. Como pedra angular da nossa cultura, a narrativa ensina nossas crianças sobre heróis e histórias, sobre Deus e bondade, virtudes e valores, molda o futuro e ensina a partir do passado. As narrativas nos ajudam a navegar os problemas que vêm da vida, seja o amor, seja o ódio, seja o medo, a doença ou a morte. Nos ajuda a aprender como partilhar das alegrias, das esperanças e os desejos deste mundo. Por meio da literatura, nós temos acesso a um arquivo infinito de experiências humanas. Isso é valiosíssimo. E perceba que não são apenas autores cristãos que pensam e dizem essas coisas, tá? David Foster Wallace é um famoso e exímio escritor, um escritor pós-moderno, bem secular. Ele fala sobre a importância da ficção assim, ele diz: eu tive um professor de quem eu gostava, que costumava dizer que o trabalho da boa ficção
é confortar os atribulados e atribular os confortáveis. Grande parte do propósito da ficção é isso. É dar ao leitor que está ilhado no seu próprio crânio, dar-lhe acesso imaginativo a outras pessoas. Confortar o atribulado. Dá uma atribulada em quem está muito confortável. Não é isso que a gente faz com a palavra de Deus também? A gente conforta o atribulado e a gente chacoalha quem está calminho demais no seu caminho. É porque nas histórias nós somos capazes de fazer isso, ao desafiar as pessoas. Sétimo e último ponto, para deixar vocês almoçarem. Nós somos um ser que produz histórias em imitação a Deus. O grande escritor J.R.R. Tolkien, ele usava a terminologia de subcriação para se referir aos mundos fantásticos, mágicos, mitológicos que nós criamos. Ele usava essa ideia de que nós somos subcriadores, nós criamos a partir das possibilidades que o próprio Deus já fez. Só Deus cria ex nihilo, do nada. O que a gente cria? A partir das possibilidades. O pintor, ele cria quadros, ele cria coisas, pode ser imagens reais ou não, mas ele usa as cores e as sombras, texturas que Deus fez. O músico, ele se vale das ondas sonoras que Deus fez. Você não consegue pensar numa cor que não exista, consegue? Pensa aí. Escreve para mim, vai, essa cor que você pensou que não existe. Porque a gente existe já dentro das possibilidades. Mesmo a nossa fantasia, a nossa ficção, ela é, claro, inventar coisas que não existem, mas dentro de possibilidades dadas por Deus. Nenhum escritor de fantasia escreve uma obra de sci-fi, seja o que for, que o Senhor olha dos céus e fala, uau, eu nunca pensaria nisso. Me pegou totalmente desprevenido, esse negócio de Vingadores. Eu nunca teria pensado nisso. O cara que solta teia, um Homem-Aranha, sabe? Nunca pensaria nisso. Nós criamos, claro, um potencial maravilhoso, mas como criaturas. O Senhor não. O Senhor fez do nada. E nós somos, por isso que Tolkien diz que nós somos subcriadores. Mas ele diz que nós, enquanto subcriadores, somos capazes de fazer algo tão bom que quando nós entramos nas subcriações uns dos outros, quando, por exemplo, você lê um livro ou vê um filme bem feito, as regras daquele mundo passam a ser as regras do mundo real. Você aceita, por exemplo, super-heróis, você aceita criaturas fantásticas. Por quê? Porque você entende que você está dentro de um mundo. Você fica meio nervoso quando as regras internas desse mundo são quebradas e talvez um personagem haja de um jeito que não vai consistente com o que você conhecia dele ou tal. Mas, no final das contas, você sabe que você está indo ver ficção. Algumas pessoas não lidam bem com isso. Algumas pessoas vão ver James Bond ou Missão Impossível e ficam assim, mentira isso aí, ó. Isso é uma mentira que ele pulou desse negócio. É por isso que a gente chama de ficção. Mas sim, às vezes é tão exagerado como, sei lá, no Velozes e Furiosos, que a gente fica assim, ok, também está demais, a gente tem disposição com o filme, mas tem um certo limite. O ponto é, nós produzimos porque imitamos a Deus, e os descrentes fazem isso também. Porque isso é um impulso do homo narrativos. Estejamos nós fazendo para a glória de Deus ou em rebeldia a Deus, a gente faz isso. O Tolkien diz, nós viemos de Deus e, inevitavelmente, os mitos por nós tecidos, embora contenham erros, também refletirão um fragmento estilhaçado da verdadeira luz, da verdade eterna que está com Deus. De fato, apenas criando mitos, apenas tornando-se subcriador e inventando histórias, o homem pode aspirar ao estado de perfeição que conhecia antes da queda. Nossos mitos podem estar equivocados, mas eles se dirigem, ainda que vacilantemente, para o verdadeiro porto, para o verdadeiro caminho. Certa vez perguntaram para o David Mitchell. David Mitchell é um dos maiores escritores do mundo. Ou talvez alguns de vocês já tenham lido alguma coisa dele. Descrente também, mas perguntaram, por que você escreve? Histórias maravilhosas. E ele, isso aqui é uma matéria do New York Times, o repórter conta. Mitchell fez um gesto para as colinas e para o mar e disse, eu não consigo viver nesse mundo gigantesco e belo e não tentar imitá-lo. Melhor que eu possa. Esse é o desejo e esse é o impulso.
Talvez seja algo mais próximo a uma fome, a uma sede. E a única forma que eu posso saciar esse desejo é duplicando esse mundo, na maior escala que eu puder. Eu quero capturar isso tudo, ele disse, virando e mostrando a areia, mostrando o céu e a praia. E tudo daqui até o fim do mundo e de volta. Eu quero capturar isso tudo através da tinta. Esse é o impulso de criarmos histórias. Refletir sobre o que Deus fez, refletir sobre o que poderia ser. Os descrentes o fazem também. A tristeza é justamente que eles o fazem sem entender. Mas mesmo assim é inevitável que reflitam algo dessa estrutura. Pastor Joel nos mostrou a jornada do herói, como universalmente você encontra esses passos. E entenda, não é que os roteiristas ou os autores necessariamente estejam pensando, tenho que seguir os 12 passos da jornada do herói. Alguns sim, mas é porque está embutido no coração humano, veio de fábrica, por assim dizer. Nós ouvimos Jefferson falando, e eu repito aqui de uma outra forma, como essa velha história está no coração da humanidade. O velho padrão do herói que vem para matar a serpente e resgatar a mocinha. Essa é uma história tão clássica, não é? O herói que vem para matar a serpente e resgatar. Até o Shrek é assim. Por que essa história está no coração da humanidade? Porque essa é a história do mundo. O que o grande herói veio fazer? Jesus Cristo. Matar o dragão. E resgatar a mocinha. É isso que ele veio fazer. Vencer a velha serpente e resgatar a sua amada igreja. O agora falecido Tim Keller, numa palestra, ele fala sobre como toda grande história tem pelo menos um ou dois de 5 anseios. 5 anseios que você encontra sempre. O primeiro, explorar o espaço e o tempo, os limites do espaço e do tempo. Muitas histórias envolvem isso, algum tipo de exploração. Ver o que tem de trás daquela montanha, o que tem do outro lado do mar, o que tem dentro desse guarda-roupa. Várias histórias envolvem algum tipo de explorar os limites do espaço e do tempo. O segundo anseio que aparece muito é o de vencer a morte. De alguma forma, que a morte seja vencida nessa situação aqui específica, seja James Bond impedindo a bomba de explodir, seja o que for. Outro tipo de história muito comum, outro anseio, é termos comunhão com seres que não são humanos. Relações de homens, seres humanos e sua amizade, seu amor para com bichos. Quantas histórias passam por isso? Fábulas que envolvem animais, histórias de extraterrestre, nosso primeiro contato. Quarto grande anseio, o encontrar de comunhão perfeita, um amor perfeito, que nunca decepcione e que nunca acabe. Quantas histórias são isso, a busca do amor? E a quinta, vencer o mal de uma vez por todas. E o que Keller, seguindo Tolkien, explica é que esses 5 anseios são resolvidos no Evangelho. Nas promessas de Deus é que nós teremos um mundo novinho em folha para explorarmos os seus limites na nova criação. No Evangelho nós vencemos a morte, ressuscitando com Cristo. No Evangelho nós experimentaremos comunhão com seres não humanos, o próprio Deus e os anjos e o resto da criação. No Evangelho nós encontramos um amor perfeito que nunca falha e nunca decepciona. E no Evangelho nós temos as promessas de que o mal será vencido de uma vez por todas. E é por isso que a gente gosta tanto das histórias. Porque elas falam disso. Na próxima fala a gente volta para a gente ver mais como a própria Bíblia lida com histórias e como que elas podem nos ajudar e formar a nossa mente. Obrigado pela atenção. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos por nos dar esse anseio do coração por histórias. Seja por expressarmos o nosso cotidiano, a nossa vida, seja por vermos quem somos, seja por reconhecermos uns aos outros. Nós te louvamos porque o Senhor nos fez, de fato, de modo assombrosamente maravilhoso. Louvado seja em Cristo. Amém.